Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dando continuidade ao nosso trabalho aqui de deduzir as expressões matemáticas do movimento uniformemente variado. Na outra aula a gente fez com o movimento uniforme, e nessa a gente vai fazer com o movimento uniformemente variado. Porém, é interessante eu fazer um entremeio aqui. Certo? Então, vou botar aqui um item, sei lá, importante. Então, algumas considerações sobre os gráficos de velocidade em função do tempo e de posição em função do tempo. Ficou estranho, né? Então, bota assim, velocidade versus tempo e posição x, né, versus tempo. Então, vamos lá. No movimento uniforme, no movimento, o gráfico v versus tempo é uma reta paralela ao eixo P. A gente já viu na aula anterior. Não é isso? Então, vou pegar aqui o gráfico da aula anterior. Vou pegar esse caso aqui, por exemplo. E vamos repeti-lo aqui. Bom, não veio todo, mas ok. Faltou aqui o desenho. Problema não. Já é melhor do que nada, não é isso? Pronto. Agora imagine que por algum motivo a gente calcule a área embaixo desse gráfico desde um tempo inicial até um tempo final. Então, imagine que por algum motivo você calcula essa área abaixo do gráfico, ou seja, entre o gráfico e o eixo T, desde um tempo inicial até um tempo final. Então a gente vai calcular essa área aqui. Chama aqui de área, para lembrar de área. Bom, essa área vai ser a velocidade inicial vezes o ΔT, que é o que é a área? Né? A base vezes a altura. Então a altura é a velocidade inicial e a base é esse ΔT aí. Né? A base vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então essa área vai ser o V0 vezes o ΔT. Perceba que, como a gente está falando do movimento uniforme, esse V0 ele vale a velocidade média, porque o movimento é uniforme. Então, no lugar desse V0, eu posso colocar o Vm. Então, a gente vai ter o Vm ΔT. Mas veja, a velocidade média vezes o ΔT é justamente o deslocamento. Então, essa área aí é o deslocamento. Só para ficar claro, lembra que a velocidade média é o deslocamento dividido por intervalo de tempo? Logo, se você pegar a velocidade média e multiplicar pelo ΔT, vai dar o deslocamento. Escrever melhor que esse A aqui ficou mal escrito. Certo? Bom, se a velocidade tivesse sido negativa, a área contaria negativa, porque esse Vm, esse V0 seria negativo. Tá bem? Então, acontece isso. No gráfico de velocidade contra tempo, a área é igual ao deslocamento. Certo? Esse fato ocorre mesmo que o movimento não seja uniforme. Ou seja, para qualquer que seja
a dependência funcional de velocidade com o tempo, claro, desde que a função precisa ser contínua, né? A velocidade não muda do nada, né? Então, não tem uma quebra, né? A área entre o gráfico e o eixo T fornece o deslocamento entre os instantes de tempo considerados. Então, isso vai ser interessante para nós logo mais. Certo? Por isso que eu já estou adiantando aqui. Então, por exemplo, se você tiver um gráfico de velocidade contra tempo, e o gráfico for um negócio assim, e se você calcular a área entre esse tempo inicial e entre esse tempo final, essa área aqui vai ser o deslocamento correspondente a esse intervalo de tempo, TI até TR, tá bom? Claro, se a velocidade for uma velocidade angular, esse deslocamento é um deslocamento angular. Se a gente estiver usando o S para a posição, o deslocamento vai ser um delta S. Se você tiver uma função assim, que oscile, tipo seno, cosseno, se tiver uma função assim, tá? Então imagine que a função faz um negócio assim. A função faz um negócio assim. Aqui o tempo, aqui a velocidade. E aí você quer o deslocamento entre esse instante de tempo aqui e esse outro. Então aqui seria o nosso tempo inicial, aqui seria o nosso tempo final. Ok? Então essa área, você desmembraria nessa área aqui, mais essa outra, e essas outras áreas aqui também. Então o deslocamento de P1, de tempo inicial, até o tempo final, o deslocamento vai ser igual a essa área aqui, que eu posso chamar de A1, essa área aqui que eu vou chamar de A2, essa que eu vou chamar de A3 e essa que eu vou chamar de A4. Então, o deslocamento vai ser essa soma das áreas, A1 mais A2 mais A3 mais A4. Só que essa A2 e A4, elas vão ser negativas, porque a velocidade só assume valores negativos, como se você estivesse fazendo um retângulo com altura negativa. E o A3 e o A1 vão ser positivos. É claro, se a área positiva foi igual à área negativa, o deslocamento foi zero, ele foi, voltou e parou no mesmo lugar. Tá bom? Isso vai ser importante para a gente. A justificativa para isso é um pouco mais complicado, envolve uma argumentação, envolve cálculo, dá para fazer uma argumentação heurística, mas eu não estou querendo gastar esse tempo aqui. Bem, uma outra coisa interessante é o seguinte. Então, essa foi a análise do gráfico de V contra tempo. Então, com o gráfico de velocidade contra tempo, calculando a área, a gente sabe o deslocamento. Beleza? Agora, o que a gente tira de um gráfico posição contra tempo? Vamos lá. No movimento uniforme, o gráfico de posição contra tempo é uma reta inclinada.
Então vamos pegar lá um gráfico que eu já fiz para não ter, né, não ter desenhado de novo. Então o gráfico tem uma cara assim. E aí, lembrem, a equação desse gráfico era uma equação assim. A lei de função, né? X em função de t era o x inicial mais a velocidade inicial vezes o t, já que aqui eu coloquei o tempo inicial igual a zero. Bem, isso aqui lembra muito aquela função do primeiro grau, né? Y igual a b mais ax, em que a velocidade faz o papel do a, que é o coeficiente angular. Esse nome de coeficiente angular não é à toa. É pelo seguinte fato. Vou fazer uma linha mais fina, que vai ser uma linha auxiliar, então vou fazer ela mais fina. Eu vou traçar uma linha aqui paralela ao eixo T. Esse ângulo aqui, chamar de um ângulo alfa, é o ângulo que a reta faz com o eixo T. Tá bem? Ocorre que a tangente desse ângulo alfa é igual à velocidade, é igual ao coeficiente angular. E quanto maior a velocidade, mais inclinada a reta é. Um jeito de se convencer disso é o seguinte: pegue dois pontos aqui, lá, esse ponto e esse ponto. Então, a esse ponto tem um tempo inicial e um tempo final. A esse ponto tem aqui uma posição inicial e aqui uma posição final. Então, pense nesse triângulo retângulo aqui, é A, B, C. A tangente desse ângulo, então, ó, no triângulo A, B, C, a tangente de alfa vai ser quem? Vai ser isso daqui, que é o cateto oposto, dividido por isso daqui, que é o cateto adjacente. O cateto oposto vai ser o xf menos o xi. E o adjacente é o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Isso é igual à velocidade média. Como o movimento é uniforme, vai ser igual à velocidade inicial. Daqui para aqui, eu usei o fato de que o movimento é uniforme. Certo? Isso ocorre em qualquer movimento. Só que no movimento mais genérico ele fica um pouco diferente. Certo? Então, de modo geral, para qualquer que seja a dependência funcional da posição com o tempo, a velocidade instantânea é dada pela inclinação da reta tangente ao gráfico, posição versus tempo naquele instante. Por inclinação, entenda tangente do ângulo que a reta faz com o eixo T. O que significa isso? Significa o seguinte: imagine que você tem um gráfico bem diferentão da posição e som do tempo.
aqui é a posição e aqui é o tempo. Mas você tem um gráfico assim. E você queira saber, por exemplo, qual que é a velocidade nesse instante de tempo aqui. Uma aqui de um tempo T1. Aí, para isso, bastará fazer a reta tangente ao gráfico e que passa por esse ponto. E aí você pensaria qual é a tangente desse ângulo aqui? Alfa 1. Então, a velocidade no instante 1, a velocidade de T1 é a tangente do ângulo alfa 1. Se você quiser a velocidade, sei lá, nesse instante de tempo aqui, T2, o que você faria? A reta tangente nesse ponto. Então, você traça uma reta tangente ao gráfico nesse ponto. E aí você pensa qual é a inclinação, ou seja, qual é a tangente do ângulo dessa reta tangente com ao eixo T, tá bem? Então, a velocidade nesse instante T2 vai ser a tangente desse ângulo alfa 2. Pronto. Isso era o que eu queria comentar sobre as análises gráficas e logo em seguida a gente vai ver como faz para encontrar as equações do movimento uniformemente variável. Então, até logo.